São Paulo está de olho em mais 2 reforços para o ano que vem, eles vão comentar aqui para você. Se você quiser saber quem são esses atletas, vai ter que esperar o José Paes também aparecer lá. Cadê ele? No CCT da Barra Funda com as informações. Boa, Zé! Mata no peito e manda para nós essas notícias. E o Santos? O Santos negociou 2 jogadores com o Grêmio. E o Palmeiras? É aniversário de quem? Abel Ferreira. Abel Ferreira, do Português. Onde será que ele está comemorando, hein? Portugal. Em Portugal, dançando no fado. E a gente vai falar muito do Corinthians. Salve o Corinthians, que continua em busca de contratações. Marina Buffon vai comentar tudo pra gente e vai entender o que aconteceu com o Gabigol. Boa, Mar! Lá no Rio de Janeiro. Tudo isso e muito mais. YouTube, depois dessas dicas. Bomba o nosso YouTube. Vamos junto até às 7 da noite. É hoje que esse programa vai ser daquele jeito e a gente volta. Antes de seguir, eu quero mandar um beijinho. Viu, Pacheco? Você tem que fazer aquele barulhinho. Isso. Pra Beth, que é palmeirense, mora na Casa Verde, esposa do Adilson. Muito bom. Agora vamos falar de Mundial de Clubes da FIFA. Ai, gente, eu tava com tanta esperança. Ainda bem que você não apostou. Você apostou? Não. Mas o Matheus apostou. Apostou alto, não? Apostou alto. Ah, Matheus, por isso você tava com essa carinha, não é? Matheus, um dia você aprende, meu querido. Não é por causa do lanche estragado que você tava com essa cara hoje. 30 segundos de jogo, ele já desanimou. Tadinho, ontem ele não veio que ele passou mal e hoje então piorou, né? Não, ele voltou o mal-estar dele depois do jogo. Infelizmente não deu pro Fluminense diante do Manchester City. E eu acho que a gente vai ficar na fila por muito tempo, viu, gente? Os torcedores do Flu nem conseguiram ter uma esperança, né? O jogo mal tinha começado, acho que 50 segundos, quando o Marcelo errou uma saída de bola. Aí o time inglês fez 1-0. Ontem vocês falaram, é time para erro zero, né? E para piorar a situação, o segundo gol do City foi contra, do Nino. Aí o time do Guardiola controlou totalmente a partida nesse segundo tempo, marcou mais 2 vezes e fechou a conta, passou a régua 4-0. Primeiro título mundial da história do Manchester City, time do meu filho. Ele tem essa camisa, comprei, cara essa camisa, mas foi de Natal, pronto, já dei. E aí, o que falar da partida? Olha, o Manchester City, óbvio, era o grande favorito, mas sofrer um gol aos 40 segundos, 50 segundos, menos de 1 minuto de jogo... é de doer, né? Acaba com toda a estratégia que você monta para a partida. E a gente sabe, como você bem falou, é um jogo para margem de erro 0. Lógico, há uma diferença técnica, uma diferença coletiva, individual muito grande. Mas a gente viu, por exemplo, o Palmeiras fazer jogo duro contra o Chelsea, a gente viu o Grêmio fazer jogo duro com o Real Madrid, Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, e não foi o que a gente viu do Fluminense, muito talvez pelo fato de o Fluminense ter mantido a sua essência, né? A sua característica de jogo inconfundível, que é aquela saída desde o campo de defesa, saindo com a bola de pé em pé, todos os jogadores participando muito bem desse jogo construído, e é nesse jogo construído que o Fluminense talvez acabou pecando e cedendo esse gol super precoce. De qualquer forma, eu acho que a temporada do Fluminense, ela é de se aplaudir. O clube, mesmo não tendo um orçamento grande, não tendo as mesmas receitas das potências do futebol brasileiro, conseguiu chegar no topo do continente, conseguiu o título inédito da Libertadores, fez o seu dever de casa de avançar para a final do Mundial, o que muitos clubes brasileiros nos últimos anos sequer conseguiram, né? Muitos brasileiros ficaram na semifinal do Mundial, o Fluminense ainda conseguiu passar, jogar contra o campeão da Champions League, mas aí foi o que a gente viu. Eu acho que o Arias, para mim, foi o grande nome do Fluminense no jogo, não sentiu o peso da partida, encarou os defensores do Manchester City. E o Kennedy, quando entrou? Foi para cima. O John Kennedy também com muita personalidade. O Fábio, no alto dos seus 43 anos de idade, fez defesas importantes, porque poderia ter sido uma goleada ainda maior para o Manchester City. Enfim, não dá para comparar, é uma derrota normal. Eu acho que o torcedor do Fluminense está um pouquinho chateado, mas também não é aquela terra arrasada, porque, de certa forma, todos já esperavam uma vitória do Manchester City. E eu acho que os jogadores, o técnico Fernando Diniz, todos devem ficar muito orgulhosos dessa temporada histórica do Fluminense. Eu dava de 25% a 30% de chances para o Fluminense, pensando numa situação ideal.
A começar pelos 3 desfalques do Manchester. Sim. Haaland. Ok. Não pode falar os nomes aqui que o diretor... O Doku, o Haaland E o De Bruyne. e o De Bruyne. Quem? Ok. Não precisa repetir. Como quinta diz o série. mestre Alberto Helena, o arco e a flecha do Manchester City não estavam em campo. Mesmo né? assim, um time bem mais forte do que o Fluminense. Teria que tudo dar certo. O Fluminense praticamente errar 0, tá inspirado. O Manchester não estar inspirado, ter azar e o Fluminense ter muita sorte. Tinha que tudo e não convergir para para o sem... Fluminense ter esses 25, 30% de chances de ser o campeão mundial. E quando toma um gol no primeiro minuto de jogo, foi erro do Marcelo na saída? Foi erro do Marcelo. Mas se vocês repararem, é que a gente não tem a imagem do gol aqui, infelizmente, por uma questão de direitos, talvez dê tempo ainda no programa, mas quem quiser depois vai lá na internet, frisem a imagem da hora que a bola sai do pé do Marcelo. O que tem? Ele erra a saída de bola. Não tinha ninguém no meio campo. Não é que não tinha ninguém no meio campo. 8 jogadores de linha em volta da bola, na lateral esquerda, no cantinho Erro do campo. de posicionamento? Não é um erro, isso aí é treinado, porque a saída de bola do Fluminense, do Fernando Diniz e de outros treinadores prevê esse tipo de movimentação. É todo mundo orbitando a bola. Superioridade numérica na região Pra onde ficar... tá a bola. Só que, gente, aí você tem 8 jogadores de linha numa lateral esquerda aqui no cantinho. Isso é erro, gente. Errou um passe, errou uma tabela, Acabou. você tá morto. Então, a gente tinha feito uma enquete aqui se o Fernando Diniz tinha que ter mudado. Agora é fácil falar, mas assim, ele tinha que ter mudado o esquema de jogo para essa partida. O Muricy, por exemplo, a mudou. A enquete deu não, e vocês também falaram que não. O Muricy lá com o Santos, do Neymar e do Ganso, mudou. Deu certo? Não deu certo também. Isso, futebol é aquilo que eu falo, é um caos. O futebol é um caos, não dá para explicar mas muito. Mas que não dava agora, pra ir de igual para igual. Num jogo desse, com essa diferença técnica, de força... Cara, você tem que jogar, e não é jogar na retranca, mas eu acho que você tem que ter coragem para ousar, para agredir o adversário, mas não dá para você ficar se expondo. Cara, quantas bolas o Fábio pegou na pequena área, quase na linha, saiu driblando 2 atacantes, tocando bola com o zagueiro. Isso, desculpa, não existe. É preciso equilibrar melhor esse negócio de saidinha. Nem o Guardiola faz tanta questão dessa saída. Não dá, desculpa. Nem o Guardiola, que é o Guardiola e que tem essa característica também. É muito arriscado, é um esquema kamikaze. Eu gosto do Fernando Diniz, das práticas dele, mas tem que ser um pouco mais dosado. Foi campeão da Libertadores assim, mas a Libertadores não tem o Manchester City, é outro nível. Mas também foi roleta russa na Libertadores, Michele. Em vários jogos decisivos do Fluminense foi na roleta russa. Não, e assim, sabe qual a questão do Fernando Diniz? Às vezes ganha e ganha bem, mas às vezes perde e perde bem. Perde de goleada, porque esse esquema meio kamikaze tem essa situação, né? Bom, atenção no recadinho que eu tenho para dar para vocês aí de casa. Estão abertas, mostra aqui no telão, as inscrições para pós-graduação da melhor faculdade de comunicação do Brasil, que é a Casper Libero. Cursos, jornalismo esportivo, vou dar aula, você tem que se inscrever. Tá no QR Code ali para você se inscrever. Jornalismo em plataformas digitais, marketing e publicidade e mídias digitais, comunicação organizacional. Então, você quer se aprimorar na carreira? Olha, vem para a pós da Casper. As aulas começam em fevereiro. Mais informações no telefone que está aí, 3170-5875 ou pelo QR Code que está aparecendo no cantinho da tela. Vem para a pós-graduação da Casper Libero, melhor pós-graduação do Brasil. Com a melhor professora. Muito obrigada. Paris, não foi eu que falei, foi meu diretor. Paris é logo ali, Vamos dar um pulinho em Paris. Agora a gente vai mostrar um grupo de atletas que já está treinando a todo vapor, visando os Jogos Olímpicos do ano que vem na Cidade Luz. Sorrisão estampado no rosto. Não é todo dia que atleta brasileiro recebe a ótima e rara notícia que ganhou um patrocínio. E quando o pacote de investimento da iniciativa privada é para 10 de uma só vez, tem que comemorar mesmo. Esse incentivo financeiro vai garantir a minha preparação para a Olimpíada. Então as empresas precisam mesmo investir na base e também no alto rendimento. Esse apoio pode não parecer algo gigante assim, só que é muito grande, é muito significativo na nossa vida. Vai dar uma tranquilidade enorme para a gente só se preparar para os Jogos. Imagine você que um brasileiro campeão mundial e olímpico, referência no esporte, continua lutando para manter o equilíbrio financeiro.
Você acumula patrocinadores? Você tem quantos sócios, digamos assim? Não, hoje, agora, tô com 3. Antes da consagração, era bem mais difícil. Vivia por um fio. Tinha algumas vezes uma viagem que tinha que fazer e não tinha verba. Vamos fazer rifa, vamos fazer bingo, vamos fazer qualquer coisa que for possível para a gente conseguir arrecadar a verba e conseguir ir para as competições. A gente se virava desse jeito. Arthur Zanetti, multicampeão nas argolas, ainda não carimbou o passaporte para os Jogos de Paris. Vem de lesão num ponto crucial do corpo para a modalidade que ele pratica. Fiz uma cirurgia no ombro direito, estava com 3 tendões rompidos e fiz a cirurgia, já está bem. O médico está liberando já para fazer algumas coisas de braço e está bem no momento e disputar essa vaga, né, do Brasil. Já a Juliana Campos, do salto com vara, tá bem pertinho da primeira Olimpíada da vida dela. Falta pouco, muito pouco. Olha, se a gente for falar em centímetros, faltam 13 centímetros. Mais ou menos um tanto assim. Parece simples, né? Mas na prática acaba sendo um pouquinho mais complicado, a gravidade não ajuda. Mas eu tô muito confiante de que eu vou conseguir participar da Olimpíada. Se fosse hoje, eu tava dentro. E como um empurrãozinho financeiro cai bem nessa hora. Hora que antecede o momento mais sonhado por qualquer atleta de alto rendimento. Aliás, quanto mais alto, melhor. Diz aí, Juliana. Eu preciso estar na Europa para estar competindo. E, por exemplo, esse ano de 2023, quem pagou essa viagem fui eu. E não foi fácil, eu fiz uma rifa, consegui incentivo graças ao meus amigos, minha rede. E é muito bom saber que esse ano eu já tenho segurança. Ginástica financeira mesmo. Pra quem corre, salta, passa o bastão e arremessa o disco. O mais longe possível, né, Isabela? As competições internacionais, elas são bastante caras. Então isso já ajuda muito. O apoio deles vai ajudar muito a gente a competir lá fora, competir de igual com as meninas. Se esquivar dessa realidade é o mesmo que levar um nocaute. Melhor é ter jogo de pernas, de cintura e encarar de frente, como o Abner costuma fazer dentro do ringue. E esse dinheiro acaba dando uma tranquilidade, eu acho, pra gente. A gente não se preocupa, a conta que eu tenho que pagar no mês que vem e tal, esse tipo de coisa. Então, eu acredito que esse apoio, esse patrocínio vai trazer tranquilidade pra gente e a tendência é aumentar mais ainda os resultados. O empresário César Marchetti, amante de esportes, investe em atletas cerca de R$2 milhões anualmente. Decidiu quebrar o próprio recorde e aumentar a marca, subir o sarrafo em mais R$300 mil para que esse seleto grupo possa fazer bonito nas Olimpíadas de Paris. A gente vai tentar colaborar com vocês, contribuir, que a gente sabe que pesa financeiramente, psicologicamente. Na hora que tá ganhando, todo mundo ajuda, todo mundo abraça, quer tirar foto. Primeira vez que você perde, a pessoa nem cumprimenta mais a gente. É um negócio que o Brasil, acho que nesse sentido, os outros países investem mais. Estados Unidos, é completamente diferente. Eu sinto isso por vocês e a gente está à disposição para contribuir cada vez mais. Mas a gente está muito feliz e orgulhoso de vocês estarem conosco. A diretora de marketing esportivo da empresa, adivinha, é uma ex-atleta. Assim, todo mundo fala a mesma língua, se entende melhor, luta pelo mesmo objetivo. Eu fui atleta, então eu sei a dificuldade e a intenção de estar dentro da quadra e ser bem cuidada fora da quadra. Começamos o Giro de Repórteres com Marina Buffon, que está no Parque São Jorge. Boa noite, Má. Um passarinho alvinegro me contou que você tem mais informações sobre o mercado da bola. É isso mesmo? Boa noite, Michele, para você e para todo mundo que está acompanhando a gente nesta sexta-feira. Pois é, tenho notícia assim do mercado da bola, mas antes, como de praxe, vou pedir para o Wilton Costa, nosso câmera hoje, mostrar para vocês um pouquinho como é que está aqui a Zona Leste, a Rua São Jorge aqui, onde fica o clube, a sede social do Corinthians. O trânsito muito mais tranquilo hoje, a gente chegou bem rapidinho, viu? Não deu nem 40 minutos, a gente já estava aqui na Zona Leste de São Paulo.
antes de feriado, né? Antes do Natal, que acontece na segunda-feira. Mas agora sim, vamos falar de Corinthians, vamos falar de Ranieri. Ranieri, volante do Cuiabá, que está próximo, muito próximo, prestes a ser anunciado como o primeiro reforço do Augusto Melo como presidente. Ele ontem, em entrevista à ESPN, confirmou esse acerto, disse que está muito próximo e que o anúncio deve ser feito em breve. Esse nome a gente já trouxe aqui nas últimas semanas. O Corinthians deve pagar aí 2,5 milhões de euros, cerca de 13,5 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos deste jogador em um contrato aí de 5 anos. Então esse deve ser o primeiro reforço do Augusto Melo. Lembrando que o lateral esquerdo, Hugo, assinou um pré-contrato com o Corinthians, mas ainda na gestão do Duílio. Então, o Ranieri seria o primeiro da gestão Augusto Melo. Agora, Mi, vamos falar um pouquinho de Gabigol, que é aquela parte que a gente fala um pouquinho, né, por dia aqui na parte do Corinthians, para falar de Gabigol também. Ontem, o Augusto Melo, nessa mesma entrevista, reafirmou esse desejo de poder contar com o atacante, que hoje pertence ao Flamengo, tem contrato até o final de 2024. No entanto, ele afirmou, o Corinthians não tem dinheiro para pagar a multa rescisória, que foi o que você falou ontem, né, Mi, ao vivo. O Corinthians tem dinheiro para pagar essa multa? Acho que o Corinthians e muita gente não tem, porque são 177 milhões de reais nesta multa rescisória. Como eu falei para vocês, o Gabigol tem contrato até o final do ano que vem. Depois disso, ele ficaria livre no mercado. E a gente lembra que as conversas pela renovação por mais 4 anos estão travadas neste momento. Ontem, depois do nosso programa, o Marcos Braz deu uma entrevista ao GE e afirmou o seguinte: o Gabigol não está à venda, ele vai cumprir contrato no Flamengo. Aí, só uma coisinha do Gabigol também, que a gente tem que noticiar também. A Procuradoria da Justiça Desportiva Antidopagem ofereceu uma denúncia contra ele numa tentativa de fraude por exame antidoping. Isso teria acontecido em abril deste ano, lá no CT do Flamengo, no Ninho do Urubu, e ele teria, então, segundo essa denúncia, tentado burlar o horário desse exame antidopagem. Ele nega, vai responder por isso, ele vai a julgamento, mas em nota ele nega e diz que esse exame foi feito e que inclusive deu negativo. A minha pergunta para vocês aí no estúdio é a seguinte: o Corinthians deveria seguir em frente, esquecer essa história do Gabigol, já que não tem dinheiro para pagar essa multa, e tá acabando o tempo aí, né? Tá na hora de começar a pensar em outros nomes para o ataque em 2024? Ah, Má, vamos combinar? Ô, Corinthians, para de enrolação, vai, gente. Vamos ser francos. 177 milhões de multa. E a gente... Só se arrumar um parceiro. Ah, não, mas nem se arrumar parceiro. Não, isso se daí... arrumar parceiro que pague isso aí, consegue. Tem tanta coisa pra fazer, mas eu também duvido. Tem boi na linha. Boi dormir. Você já viu o empresário do jogador passar férias no mesmo lugar que o jogador tá passando férias? Como assim? O Gabigol está em Trancoso, o empresário do Gabigol também está em Trancoso. Ué, e daí? Qual que é a necessidade dos dois estarem em Trancoso no período de férias do jogador? Não, mas e daí, tipo assim, tá combinando coisas? Alguma coisa está acontecendo, negociação está ocorrendo. O Gabigol está insatisfeito, ok, ele teve uma temporada irregular em 2023. Lá ele vai ser reserva. Ele não vai jogar com o Tite. É. O camisa 9 do Tite é o Pedro. O Tite gosta de um estilo de jogo com um centroavante, aquele clássico de área. Tudo bem. O Gabigol não é esse jogador de referência. Mas pro Corinthians ele não vai, vamos combinar. E o Corinthians está doidinho para trazer ele. E eu acho, Gabigol, posso falar, Marcelo, a sensação que passa é que o Gabigol também está querendo jogar no Corinthians. Ele não quer jogar no Corinthians, ele quer sair do Flamengo. Por aquela entrevista que ele deu aí num podcast... Pode pá. Ele, né, fazendo juras de amor, elogiando tanto a torcida do Corinthians, que é realmente espetacular e sensacional. Dá a impressão que ele tá, né, flertando com o Corinthians. Ser idolatrado num clube de massa, como é o Flamengo, mas agora o Corinthians, ou ficar encostado num clube que você já ganhou tudo, é o grande ídolo talvez após o Zico. Talvez seja o grande ídolo do Flamengo pós-Zico. Algumas pessoas sim, eu acho que tem gente Cara, na frente, eu vou te falar, dá pra entender o lado do Gabigol em relação a isso. Eu não julgo e eu acho que ele não joga, pode sair negociação. Ele não joga com o Tite me parece ser uma pessoa muito justa, muito séria. Eu também acho, se ele treinar não bem. É uma questão de estilo de jogo, eu acho que é de postura profissional. Eu acho que é estilo de jogo. Pra mim é postura profissional. Porque profissional o Gabigol ele é. Não, mas o Gabigol ele é... Ele treina, ele se apresenta no horário,
adversário, ele tá sempre à disposição. Eu tô indo além disso, É o jeito como encara a vida, resumindo. É mascaradinho, é Mas metidinho. Peraí. É mimimi, O que ele faz fora do centro de treinamento é o problema dele. Mas o comandante pode não querer trabalhar, isso aí impacta, de repente, numa decisão. O elenco tem que se apresentar às 7 horas da manhã. Se ele chegar às 7 horas da manhã... Marcelo, mas às vezes o cara, eu não aguento trabalhar com esse moleque. Eu não tô dizendo que é o caso, me parece ser o caso, ok? Putz, trabalhar com o Gabigol é um saco. Putz, o cara é salto alto. Nossa, mascarado pra caramba. A gente não tem notícia de que ele tenha se atrasado. A gente não tem esse tipo Agora, de por exemplo, o negócio do exame antidoping aí. O que aconteceu? Ele teria quebrado o protocolo de um exame antidoping num treinamento do Flamengo. Por quê? Porque provavelmente, eu não tenho todas as informações, mas porque provavelmente ele desdenhou conforme diz a reportagem. Não fez o exame na hora que tinha que ter sido feito, esperou o treino acontecer, depois do treino o exame talvez não seja tão preciso, porque aí o cara suou, botou pra fora as toxinas dele, etc e tal. Então ele meio que desdenhou, pela reportagem que eu li, né? Pela reportagem que eu li, se eu não me engano, do GE, do Globo Esporte. Não é doping de jogo, é de treino. Não, é porque tem os exames antidoping pra você fazer controle. Mas ele fez o exame, né? Mas então ele fez, mas não fez na hora. Os testes surpresa. Não fez no momento que deveria ter sido feito. Parece que destratou lá o foi mal educado. Foi mascaradinho. Agora, olhando do ponto de vista do Flamengo, só para concluir, não é que ele na tecnicidade do exame, ele talvez não tenha cumprido os protocolos e isso pode acarretar numa punição de até 4 anos, gente. Duvido também que isso aconteça, né? Porque até quem é pego no doping, que não foi o caso, não fica afastado, acho que 4 anos. Bom, né? A Marina disse que o Marcos Braz falou que o Gabigol não está à venda. Ponto. Um jogador que ganha mais de 1,5 milhão por mês vai ficar encostado o ano de 2024 inteiro e sair de graça do Flamengo, não vai ter um retorno financeiro para o clube. Será que é bom negócio o Flamengo segurar o jogador a próxima temporada inteira e depois vê-lo sair de graça? Mas olha, posso falar uma coisa? Será? Alguém ouviu da boca do Tite que o Tite não quer o Gabigol? Não. Isso ele nunca falou. Então assim, se você tem um cara que resolve, que é bom, e que tá treinando, e que rende, e que é ídolo, você não vai usar? Então assim, eu acho que calma, né? Tudo vai do desempenho da pessoa lá. Bom, daqui a pouco, informações do que aconteceu na casa de Marcelo Baseggio nesta madrugada. Daqui a pouco, pra você. Conta, Baseggio. O passarinho entrou na minha casa. Não, passarinho não. A pomba. Não vem com passarinho. A pomba invadiu a minha casa Daqui a pouco a gente continua, gente. Foi dormir com a janela aberta, foi isso? Ele dormiu com a janela... Que andar você mora mesmo? No penúltimo andar. Ai, meu não, pai, o penúltimo andar é um predinho de 3 andares. Não, é 13º. Ele vai contar o que a pomba fez na casa dele. Não precisa nem falar, né? O futuro do atacante Soteldo está definido. O Santos confirmou hoje o empréstimo do venezuelano por uma temporada pro Grêmio. O atleta é o primeiro reforço do tricolor gaúcho para 2024. Poxa vida, não tava o Corinthians nessa parada, não? Tava. Soteldo não é o único santista a caminho do Grêmio. Vou falar o outro e eles comentam tudo. O meio-campista Dodi também se despediu do Peixe e acertou a transferência para o tricolor gaúcho. Ele foi negociado em definitivo, assinando o vínculo até 2026. O Dodi tem... Dodge, né? Tem tipo Dodge Alfaed. Dodge tem 27 anos e chegou a passar pelas categorias de base do próprio Grêmio. E aí, o que vocês acharam desses dois reforços do Grêmio? O Santos perde tecnicamente 2 ótimos jogadores, principalmente o Soteldo, mas o Dodge também fez algumas partidas muito interessantes. Já faz parte desse desmanche, redução de folha salarial por parte do Santos e reconfiguração de um elenco para disputar a Série B. E se dá bem o Grêmio, que ganha 2 ótimos jogadores. Sem dúvida. Oportunidade de mercado, o Grêmio aproveitou muito bem essa janela. E o Santos, que só vai disputar o Campeonato Paulista e a Série B, nem a Copa do Brasil, que seria um acréscimo financeiro muito importante para o Santos. A gente sabe que o Santos, disputando Série B com um elenco muito mais limitado, dificilmente avançaria, chegaria longe na Copa do Brasil. Mas disputar a Copa do Brasil e avançar 2, 3 fases já renderia uma boa grana, porque é o torneio que mais bem paga os clubes brasileiros. E o Santos está fora da Copa do Brasil. Então é mais um motivo para essa nova gestão do Santos se desfazer de jogadores cujos salários são impagáveis para a atual realidade do clube.
é complicado, o Santista tem que se preparar porque o elenco do Santos vai ser completamente diferente. Se o Santista já sofreu com esse elenco em 2023, a tendência é que em 2024 a coisa seja ainda mais complicada, ainda que o nível competitivo dos adversários seja menor também, já que o clube vai disputar a Série B. Bom, primeiro contato de hoje com José Paes, no CCT da Barra Funda. Boa noite, Zé. Tem negociação do Tricolor pelo Robert Renan, é isso? Boa noite, minha querida Michele Gianella, grande fã de The Crown, assim como eu. Beijo grande pra você, abraço pra todo mundo que vai acompanhando mais uma edição do Glorioso Gazeta Esportiva. Primeiro eu queria mostrar pra vocês a situação aqui nas lentes de Thomas Jefferson, esse mago das imagens. Tranquilidade total pré-feriado aqui em frente ao CCT da Barra Funda, no número 2724 da Avenida Marquês de São Vicente, zona oeste de São Paulo, a famosa ZO, onde eu habito com a minha esposa e o meu filho. E olha só, você me perguntou aí sobre Robert Renan, mas antes a informação quentinha que eu vou passar para você que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Lucas Moura, foi anunciado oficialmente a renovação de contrato do Lucas Moura com o São Paulo. Fica no Tricolor pelos próximos 3 anos, como a gente já havia adiantado aqui no programa também. Vai ter um aumento salarial, como a gente já havia adiantado aqui também no Gazeta Esportiva e lá nas redes sociais do nosso programa, quando eu tinha dito isso lá atrás. Meu Deus do céu, quase que a casa caiu para mim, porque muitos são paulinos questionaram, né? Nossa, mas vai dar um aumento ainda para o Lucas, ele já ganha muito? Sim, vai ter um aumento substancial, bem grande de salário e agora vai ficar pelos próximos 3 anos aqui no São Paulo. Lucas Moura muito feliz com essa renovação, São Paulo feliz, São Paulinos de um modo geral bastante contentes também. Você tinha me perguntado aí sobre o Robert Renan, né? O jogador que foi revelado lá pelo Corinthians, tá no Zenit lá da Rússia. O Zenit está tentando oferecer, aliás, está oferecendo esse jogador aí para vários clubes para tentar recolocar esse atleta no mercado. E aí a informação que eu tenho, respeitando todas as informações que estão saindo por aí, é de que o Zenit ofereceu o Robert Renan ao São Paulo por empréstimo de 6 meses, mas o São Paulo acha interessante sim ter esse jogador, mas por 1 ano. Esta é a ideia do São Paulo, então o negócio está meio travado. Meu amigo Éder Traschini, que é repórter lá do UOL, grande amigo meu, um abraço para ele, ele inclusive publicou que o Dorival Júnior não teria gostado, não gosta das características do Robert Renan e por isso, então, que Dorival não queria contar com esse atleta para o ano de 2024. Mas a informação que eu tenho é que é uma questão de tempo de contrato. O Zenit quer emprestar por 6 meses e aí, por exemplo, chega um time querendo contratar o Robert Renan, ele está aqui no São Paulo. O São Paulo teria um percentual aí, ganharia um dinheirinho nessa negociação ainda envolvendo o Robert Renan com um possível terceiro clube. Mas o São Paulo, que tem um ano muito importante de 2024, entende que para ficar com o Robert Renan seria interessante que ele permanecesse por aqui por 2024 inteirinho, de cabo a rabo, de janeiro até dezembro. Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar um pouquinho mais de negociações. Esse é um período muito agitado do ano, muitas especulações, sondagens. O Lucas Moura mesmo teve sondagem para sair daqui, mas vai ficar pelos próximos 3 anos. Mas o São Paulo segue no mercado monitorando Ferreirinha, Michele. Mas isso é um assunto para daqui a pouco. Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar mais deste atleta que por enquanto tá lá no Grêmio e esse assunto é para minha segunda entrada, tá bom? Devolvo para vocês aí, minha querida. Valeu, Zé. O que você tá bravo, Bazejo? Eu? Do Robert Renan, que eles estavam falando assim. Tá bravo por causa da pomba lá, que deixou. Bom, só pra terminar a história da pomba. A pomba entrou. Excrementos dentro da sua casa, na sua cama? Foi na sua cama? A pomba entrou na minha casa e marcou território na sala. A pomba da paz. Foi isso. Não vou dar mais detalhes, marcou território na sala, eu tive que limpar a casa e tá tudo certo. Bazejo, é sorte, tá? É sorte. Não, é sorte quando cai na cabeça. Ela caiu na minha. Agora, falando sobre a renovação do Lucas Moura, muito importante, todo mundo já esperava, havia otimismo de ambas as partes por um desfecho positivo, acabou acontecendo. A família do Lucas criou um laço muito forte, né? Os filhinhos pequenos dele são muito são paulinos, direto a mãe deles, a esposa do Lucas, às vezes até mesmo o Lucas grava vídeos deles cantando as músicas do São Paulo, eles estão sempre muito conectados ao clube, então é uma ótima notícia para o torcedor, um presentaço de Natal, ele que foi o grande destaque, né, na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, decisivo naquele jogo de volta no estádio do Morumbi, fez o gol que garantiu o São Paulo na grande final do torneio. Enfim, ótima notícia, o São Paulo se reforçando de forma bastante estratégica para retornar à Libertadores em 2024. Já renovou com o Lucas, já trouxe o Eric, já trouxe o Damian Bobadilha, o Luiz Gustavo, pode chegar o Ferreirinha.
que o Grêmio tá fazendo o jogo duro. O São Paulo já tem mais ou menos as bases acertadas com o jogador e seu staff. O grande problema agora é o Grêmio. O Grêmio não topa liberar o jogador pelo valor que o São Paulo quer pagar. A diferença, pelo que eu sei, não é muito grande, mas isso a gente vai deixar para falar daqui a pouquinho. Mas a audiência também é rotativa, né, diretor? A gente sabe, a audiência é rotativa, mas não tem problema. São Paulo, muito bem, fez o dever de casa, renovou com o Lucas e olha, tá ficando difícil de criticar a atual gestão do São Paulo. Eu ia falar isso, Marcelo, a diretoria está fazendo um belo trabalho, porque consegue conectar parcerias interessantes para o estádio, para patrocínio, novas receitas, vai melhorando essa questão financeira do São Paulo, que se aproxima de um orçamento, digamos assim, para 2024 de 800 milhões, 700, 800 milhões, que ainda está abaixo de Flamengo, de Palmeiras, mas já começa a competir de igual para igual. Renova com o Lucas por 3 anos, jogador que deixa o São Paulo num patamar diferenciado. Agora, Robert Renan, acho uma ótima contratação se rolar. Por 6 meses, nem a pau Juvenal. Por 6 meses você vai ter o jogador para jogar o Campeonato Paulista ou o comecinho da Libertadores? Não. Agora me impressiona essa notícia de que o Dorival não gosta das características do Robert Renan. Ao meu ver, o Robert Renan é isso aí que você tava bravo. Craque de bola. É craque. É craque de bola. É um senhor zagueiro. É um senhor zagueiro, sim. É um senhor zagueiro, sim. Bom jogador. Tenho minhas dúvidas se o Beraldo é melhor que ele, viu? Tenho minhas dúvidas. É um grande zagueiro e o Beraldo saindo pro Paris Saint-Germain. Mas por 6 meses? Se chega o Robert Renan, que é barriguinha de aluguel, não. É uma reposição à altura, hein? É uma reposição à altura. Mas por 6 meses, a multa é de 15 milhões. Dá pra, né, um time aí de fora paga isso, um time do Catar. Mas a tendência, depois do risco todo, eu ainda prefiro esperar um pouquinho, mas a tendência é que ele fique mais um ano. Vai ficar, Bel. Fica, Bel. Vai ser o dia do Fico, hein? Nós temos que tocar o hino, aquele hino brasileiro, a marcha, né? Que pouco toca. Que é aquele hino que eu vou lembrar aqui, o da Independência, não sei qual que é. Vamos voltar para o Parque São Jorge? Trazendo agora as contas da nova diretoria do Corinthians com as mudanças do elenco para a próxima temporada. Vai ter economia no cofrinho, Marina? Vai ter que ter, né, Michele? Pelo amor de Deus, o Corinthians está com uma dívida bem alta, contando tanto o clube quanto a Neoquímica Arena, apesar do acordo com a Caixa. Então, Rosalá Santoro, que será o futuro diretor financeiro do Corinthians, deu uma entrevista ao site gazetesportiva.com, ao setorista Yuri Medeiros, e falou de uma estratégia que será utilizada por ele e a demais gestão aí do Augusto Melo em relação à contratação de jogadores. O futuro presidente disse em algumas entrevistas que ele pretende contratar 11 jogadores, seria esse o número mágico aí do Augusto Melo. Mas como contratar? E aí o Rosalá Santoro fala como ele pretende trazer esses jogadores para o timão, mesmo com toda essa dívida do Corinthians. O clube ele tem hoje alguns jogadores que estão emprestados, né, e que o clube paga o salário, e que esses contratos estão vencendo no final do ano e não serão renovados. Já teve as saídas do Renato, do Gil, do Juliano, Cantilho e do Fábio Santos, né? Então, se a gente somar tudo isso, você tem um espaço aí em folha da ordem de 6 milhões por mês, né? Então, dentro desse espaço que o desafio do futebol encaixar essas peças de reposição que você mencionou. O que a gente vê, então, é essa estratégia de 6 milhões de reais, esse alívio na folha salarial causada pela saída desses jogadores que tinham altos salários. É assim, então, que o Corinthians pretende, de início, dar um gás no seu elenco nessas contratações. Tá bom, Michele? Valeu, Mar. E aí, como que vai ser esse gás aí do Corinthians? Caramba, hein? Dá pra fazer bastante coisa, né? Porque vai repor deixa de pagar 5, 6 milhões de salário, porque se desfez desses jogadores, mas pretende manter esse nível salarial. Então, essa é a questão. Dá para trazer outros jogadores. Dá para trazer mais jogadores. Nada talvez, contra que os meninos ganhem cada vez mais dinheiro. Agora é muito dinheiro, né?
Nossa. Salário de jogador de futebol, que vocês Um mês sejam todos pra nós muito já felizes. tava feita Eu a sei vida. que a grande maioria dos jogadores vem ali da camada mais baixa da sociedade, né, com muitas dificuldades. Os caras sustentam muita gente. É verdade. Tal, né? Tem também empresário no meio da história, tal, não sei o quê. Mas qualquer jogador mais ou menos está valendo muito dinheiro. Realmente o futebol virou um negócio impressionante. Eu tava, não vou contar quem foi o jogador, quem assiste o Gazeta Esportiva sabe. Eu tava em Campos do Jordão e aí tinha um jogador lá do Corinthians. E ele chegou num restaurante para almoçar. Gente, tinha acho que, sei lá, umas 25 pessoas na mesa. Com ele? Com ele. E era um restaurante de carne, picanha argentina e tal. E eu só pensava assim, eu não tinha visto quem era. Aí eu pensei, nossa, essa conta dessa vez vai ficar cara. Aí eu vi um rapaz ali, eu falei, é aquele jogador. E eu falei, e é isso que você está falando, porque eles sustentam muita gente, normalmente né? É assim que funciona. A família toda. E é assim, quem tem que Agora, o Corinthians abrindo esse espaço de 6 milhões na folha salarial tem que tomar muito cuidado para saber como que vai preencher esse espaço, né? Tem que ser muito inteligente ao trazer jogadores que agreguem e que talvez não sejam tão caros. Porque a Marina citou saída de 5 jogadores, se eu não me engano, né? Fábio Santos, Juliano, Gil, Renato Augusto e Cantídio. Dando um total de 6 milhões para 5 jogadores. Cara, se você pegar 10 jogadores que ganhem 600 mil cada um, e que não é um salário de jogador mais ou menos, um jogador que ganha 600 mil por mês é um jogador já com status, que já se provou no futebol brasileiro. Você consegue trazer 10 caras desse naipe. 10. Então o Corinthians tem que tomar muito cuidado. Se trazer o Gabigol, já não dá mais para fazer isso. É verdade. Já não dá mais para fazer isso. Você já gasta boa parte dois e pouco desse espaço. Então, mas aí precisa ver quanto que renderia um Gabigol no ataque do Corinthians, né? Porque mascaradinho ou não, para mim pelo menos, ele faz gol. Joga muita bola. Sou fã. Vocês já fizeram a compra de Natal? Já comprei tudo. Comprou tudo? O que não pode faltar na sua... Eu posso falar, primeiro eu comprei as embalagens, porque eu já sabia que eu ia comprar. Eu fui comprar embalagens para fazer os pacotes. Gente do céu, só nas embalagens eu entrei em pânico. E eu não compro embalagem, só compro a coisa mesmo. E você? O que não pode faltar? Já comprei tudo, já. Eu deixo, comida eu deixo com a galera lá, com a família. Né? Eu só preciso me preocupar com os presentes. Eu gosto de tender. Bom, fim de ano é época de festa. E claro que a equipe de esportes da TV Gazeta, a equipe mais animada desta emissora, se reuniu para uma grande celebração épica que vai para coroar esse ano tão especial que foi o ano de 2023 e está acabando. Fica de olho na tela. Vocês colocaram isso aí? A confraternização de fim de ano do Departamento de Esportes da Gazeta foi um verdadeiro espetáculo. Torcida brasileira! Eu quero na sorte. Quem vai ter a sorte e a honra de editar esse nosso VT, Belo? Meu querido Urandi, vamos lá. Saiu feliz! Plano sequência, cortes rápidos, dinâmicos, bonitos, ok? Deixa comigo, Silvio. Deixa comigo. E aí eu vou fazer você sair bem na fita. Muito obrigado. Dá uma arrumada no meu cabelo na ilha, nas besteiras que eu falo. O cabelo do Richard Gere, inclusive. Não, mas eu aprendo rápido. Mestre Alberto Helena Júnior. Oh, minha janela para o mundo! Você sabe que eu ajudei a fundar o São Paulo junto com Leônidas da Silva. Oi, majestosa mulher! Encontro pra lá de divertido, merecido e delicioso. Também com os clássicos da gastronomia paulistana, do nosso parceiro, o Roca Bar, um dos restaurantes mais tradicionais de São Paulo. Comida incrível. O Roca ficou famoso com o pastel de bacalhau e o lanche de mortadela. Até o pessoal pergunta, mas vocês foram o primeiro a vender o lanche de mortadela? É difícil falar quem foi o primeiro, ovo ou galinha. É uma discussão que não tem sentido. Agora, quem tornou ela chique, quem tornou ela rainha do baile, quem tornou ela deixou de ser renegada, foi o Roca. Isso não tem dúvida. A gente deu notoriedade à mortadela. Thiago Salazar. Fala, pessoal, todo mundo vivão, ó. Toda a treta da vila no meu Insta, hein?
3, 2, 1. Pratos saborosos e um brinde para lavar a alma e comemorar mais uma temporada repleta de desafios que enfrentamos no Gazeta Esportiva e no Mesa Redonda. Tivemos vários momentos muito marcantes, mas assim, para mim o Troféu Mesa Redonda, a gente conseguir entregar um evento do porte que foi, 20 anos do troféu, foi muito marcante, foi muito recompensador ver o resultado daquela festa grande. E marcante também é a nossa equipe, que eu acho que é uma equipe linda, unida, jovem, aguerrida, e isso é muito bonito, assim. Grande destaque foi o marco na televisão brasileira que o Mesa Redonda estabeleceu. Foi o primeiro debate presidencial de um clube da primeira divisão de TV aberta que nós fizemos no debate dos candidatos à presidência do Corinthians. A gente sempre fez grandes coberturas, a gente sempre sai do programa com sensação de dever cumprido, então quando os dois picos de audiência do ano, as duas maiores audiências no ano, eu tenho marcada bem vivos na minha cabeça esses dois momentos aí, pra mim são os dois grandes momentos. Vai se falando. Eu vou guardar pra mim isso daí pra não entregar a estratégia. Osmar, o meu amigo que está ausente porque está boiando pelo Nordeste. Para, não. O garrafa. Pelo amor de Deus, vai, por favor. Pô, Silvio, ajuda o amigo, pô. Ajuda o amigo, Silvio. Pô, fecha o VT direito. Pediu um VT do Abel, pô. Ajuda o amigo. Pô, me dá muita paz, velho. Muita paz. Com esse time unido, guerreiro, competente. Aê! Ficou legal, né? Eu não estava porque eu estava viajando a trabalho, mas fiquei com inveja de todos. Espero estar na próxima. Parabéns, Felipe Leite e Cezinha Macei pela edição linda da matéria. Faltou muita gente na nossa festa, porque tinha muita gente de férias, né? Mas fica aqui o nosso carinho, nosso agradecimento a esse time, o meu carinho, meu agradecimento a esse time maravilhoso do esporte, a toda a equipe de operações também, que né, a gente não conseguiu fazer uma festa geral para todo mundo, mas é muito importante, cada um aqui desempenha um papel fundamental nesse time, né? O time bom, viu? Vocês aí de casa não fazem ideia. E o pós-festa? E o susto que eu fui nervosa para casa? Eu falei, Fini, avisa. Nossa, o teu áudio é o melhor. Avisa quando vocês chegarem em casa. Aí começou, cheguei. Aí o outro, cheguei. Aí o outro, cheguei. Aí esse aqui vira e fala assim, não, vocês estão de brincadeira que depois de um esquenta desse... Coxinha, sexta-feira, vocês estão tudo em casa, 11h30 da noite, pô. São bons meninos, deixa assim quietinho em casa. Bora. José Paz. Ela é uma mãezona, né? José Paz, eu fico preocupado com os meus Eu falei, ai, filho, será que eles chegaram? Olha, o José Paz deve ouvir muito pelas ruas se o Ferreirinha tá mesmo sendo contratado pelo São Paulo. Ô Zé, você vai responder todo mundo, o que todo mundo quer saber, né? Chega mais e acaba com essa curiosidade da torcida tricolor, queridão. Pois é, minha querida Michele Gianella, olha só, o Ferreirinha, ele é um atleta que ele é tido como uma prioridade aqui no São Paulo, viu, para a temporada de 2024. Mas o Ferreirinha, ele é um ponta, né, um jogador ali de ataque, ele tem contrato lá com o Grêmio até o final do ano que vem. Então as tratativas estão sendo aí geridas com muita cautela por parte do São Paulo. O Alberto Guerra, que é o presidente do Grêmio, ele deu uma entrevista exclusiva para os nossos amigos lá da ESPN, já agradecendo aí porque cederam esse material pra gente. E a gente vai colocar aqui um trechinho no ar, exatamente dessa parte em que o Alberto Guerra fala sobre uma possível negociação do Ferreirinha. Então vamos ver na tela para você. Soteldo já está contratado, né, pelo Grêmio, como a gente já sabe. E olha só, porque essa entrevista foi antes aí, né, do Soteldo acertar lá com o Grêmio. Então é o seguinte, Michele, a informação que eu trago para vocês aqui, mais uma, é o seguinte, o São Paulo está indo com muita cautela, por quê? Porque a partir do ano que vem, o Ferreirinha, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, porque o contrato dele se encerra em dezembro de 24. Por isso o São Paulo está indo com muito cuidado. O São Paulo tem o tempo a seu favor. Se não fechar agora com o Ferreirinha, se o Grêmio quiser um caminhão de dinheiro aí por esse jogador,
jogador que tem 25 anos. O São Paulo espera até junho, julho, faz um pré-contrato com o Ferreirinha e o Ferreirinha então vem para o São Paulo a partir de janeiro de 2025 livre. O desejo do Ferreirinha hoje, pelo que a gente tem de informação, é deixar o Grêmio. Ele entende que o ciclo dele lá no Grêmio já terminou e quer sim aceitar essa proposta do São Paulo. São Paulo que, só para finalizar, uma última informação, viu, Michele? Tá trocando o gramado do Morumbi, tá pintando a arquibancada, tá deixando o Cícero Pompeu de Toledo bonitaço para 2024, para janeiro de 2024, quando começa de fato a temporada do futebol profissional aqui do São Paulo. Devolvo para vocês quando começa a chover aqui na última participação ao vivo de José Paes antes do Natal. Feliz Natal para todo mundo. Um beijo muito grande, que o Papai Noel aí traga muitas coisas boas para todo mundo, né, Michele? Devolvo para você, minha querida, um beijo. Querido, Ferreirinha, seria uma... Nossa, já te atravessei, né? Não. Seria... Desculpa. Vai. Tá bom? Ferreirinha. Eu gosto, mas acho que também gosto. o Ferreirinha seria bom chegar já nesse início de temporada, fazer a pré-temporada com o Dorival, estar à disposição já para esse ano de Libertadores do São Paulo. Lógico, assinando um pré-contrato, o jogador sai de graça e tudo mais, mas eu acho que o São Paulo poderia fazer um esforço para trazer o Ferreirinha já. E aí? Vamos ver os gols aí que o Felipe falou? Gol do Manchester City em cima do... Eu quero ver o erro lá do Marcelo. Vamos ver os Aquilo gols. que eu falei, vocês vão ver. Tem 8 Aí, jogadores de aí, linha. Não, esse é o primeiro. Ah, não tem o corte. Esse aqui foi aos atrás. 50 segundos aí do jogo, E 40. o Ganso não suja o calção, né? Poderia ter dado o carrinho ali no chute do... Aí um erro de marcação também, essa infiltração livre. Nossa Senhora. Do aqui. E o gol contra. 2 erros cruciais num jogo desse tamanho contra um time Ali com nas essa costas da qualidade. marcação. Nossa, Não esse adianta. também. Esse aí ele tava livre ali, ó. Ah, mas aí... E esse aí é categoria pura de Julian Álvares. Dá pra ver de novo os gols? Ou só É pode uma pena mostrar que não vez? tem, eu queria mostrar pra vocês, mas é só colocar aí em qualquer imagem do gol, desde o início da jogada, quando o Marcelo erra o passe longo, que aliás um erro infantil, né? Porque você não cruza uma Olha bola lá, assim na o Ganso diagonal. poderia ter dado o carrinho e travar esse chute. Tudo bem, 40 segundos de jogo, você não imagina que o chute vai ser... Mas, pô... Nossa, parece jogo de videogame, né? Os caras correm muito rápido. Agora, o Fluminense teve um momento ali que ficou realmente muito com a bola. Depois do primeiro gol... 65%. Depois do primeiro gol, o Fluminense teve 15 minutos muito bons. Não, eu lembro de alguém na Segurou redação, bem, Felipe verdade. Leite, acho que foi um dos nossos editores, e uma galera lá que... Eu não tô dizendo que eu não acho o Diniz um bom treinador, tá? Mas eu acho que é um pouco exagerado esse negócio de posse de bola. Futebol é meter a bola no gol do adversário. Não importa se vai ficar 60% com ela. O Fluminense ficou 65% com a bola, só que tocando do meio pra trás, gente. Dentro da sua própria área. Agora, o Guardiola, mesmo Acabou. não acompanhando... Pessoal, acabou! Passou rápido, né? O Feliz Gazeta Natal, Esportiva hein? termina agora. Eu desejo a você e a sua família um Feliz Natal com muito amor, com muita paz. Domingo, 9 da noite, tem mesa redonda. Segunda-feira você acompanha a Gazeta Esportiva Especial de Natal no horário de sempre. E de terça a sexta da semana que vem a Marina Buffon estará aqui porque eu estarei 4 dias de férias, certo? E a gente volta a se encontrar na São Silvestre. É isso aí. Beijo, Bazejo. Beijo, Silvestre. Fiquem Feliz agora com o Natal. Jornal Feliz da Natal, Gazeta. pessoal. Valeu, vou tirar a gomalina Dia agora, 29 tá? estamos de volta. Vou mandar